Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Hoje você vai aprender a diferença entre cada tipo de extintor, para que classe de incêndios eles servem e como utilizá-los. Também vai conhecer quais os cuidados que devem ser tomados para se evitar incêndios. Ô, Clóvis, mas que chique, hein? Desde quando você tem esse extintor? Desde já, acabou de chegar. E já não era sem tempo. Agora a segurança da minha banca aumentou. Que tipo é esse aí? Deixa eu ver. Esse é um extintor de água pressurizada. Ele é bom para incêndios da classe A. Classe A? Classe A. Que tipo de incêndio que é esse mesmo? Ih, já esqueceu, é? Incêndio classe A é onde queimam materiais sólidos, tipo madeira, tecido, papéis. Ah, então esse aqui tá certo. Já escolheu onde é que vai colocar? Puxa, era justamente isso que eu estava vendo agora. Onde será que eu vou colocar esse extintor? Qual será o melhor lugar para colocar o extintor? Os extintores de incêndio são aparelhos portáteis e de utilização imediata. Eles servem para combater o fogo quando ele está começando. Por isso é importante a gente sempre saber onde tem um extintor de incêndio perto da gente. Vamos só ver. Por favor, amigo, você sabe onde tem um extintor de incêndio aqui perto? Extintor de incêndio... ali, ó. Muito obrigada. Vocês repararam como ele localizou rapidamente esse extintor de incêndio aqui? Esta é uma regra básica quando se trata de instalar um extintor de incêndio. A visibilidade. Ele deve estar bem visível e num bom local. Além disso, quando necessário, ele também deve estar sinalizado para que a nossa atenção recaia sobre ele. E, finalmente, ele deve estar desobstruído, ou seja, o acesso até ele tem que ser livre, desimpedido, porque caso a gente tenha que usar um extintor de incêndio, com certeza vai ser numa situação de emergência. E ele só deve sair daqui em 3 situações. Primeiro, para manutenção, para reparos, recargas, revisões. Segundo, para exercícios, treinamentos e instruções. E terceiro, é claro, no caso de incêndio. Muitos incêndios poderiam ser evitados se as pessoas contassem com um extintor como esse na hora certa. Esse extintor aí é de água, né? Isso mesmo, é de água pressurizada, como a gente costuma dizer, porque ele contém água sob pressão. E ele serve para qualquer tipo de incêndio? Bom, esse extintor é mais recomendável para incêndios de classe A, porque nesse tipo de incêndio ocorre a queima de tecido, papel, madeira e outros sólidos que deixam cinzas. Esses sólidos queimam em profundidade. O que quer dizer queimar em profundidade? Queimar em profundidade quer dizer que as chamas saem de dentro do material. Então, para apagar esse fogo, é preciso alguma coisa que penetre no material que está queimando. E pode ser um líquido que encharque o material. Pode ser água. Vamos ao laboratório. A água apaga o fogo de 2 modos. Um é retirando o calor e o outro é separando o oxigênio. Porque quando você joga água fria no fogo, ela se aquece e se transforma em vapor. Esse vapor forma uma espécie de nuvem que separa o material que está queimando do oxigênio que está no ar. E como sem oxigênio não há fogo, o incêndio começa a ceder. Ainda mais que ele estava só no comecinho. Ah, entendi. Me diga uma coisa, você já aprendeu a usar o extintor? Ah, aprendi sim. Eles me explicaram lá onde eu comprei. Quer ver? Ele é carregado com 10 litros de água pressurizada, com nitrogênio ou gás carbônico. Este aqui é o gatilho. Este aqui é o pino de segurança. Este aqui é o manômetro. Esse dispositivo aqui serve para direcionar o jato. Agora, para usar, você retira a trava de segurança, aperta o gatilho e direciona o jato sempre na base da chama. E é fácil parar depois que começou a usar? Ah, você pode estancar o jato a qualquer momento. É só soltar o gatilho. Eu só não entendo por que é que ele não serve para qualquer classe de incêndio. Não é água. O problema de se usar um extintor de água no incêndio classe B é que queima líquidos como o álcool, a gasolina, o óleo, certo? Certo. E aí o que acontece? Eu acho que eu já sei. É porque o jato do extintor, ele é muito forte e vai espalhar ainda mais os líquidos, não é?
Isso mesmo, essa é uma das razões, mas tem outra. Os líquidos inflamáveis mais comuns boiam em cima da água. Então o líquido fica em cima queimando e a água embaixo não serve para nada. Aí então você tem que procurar um extintor que seja adequado, como esse aqui, ó. Ah, eu já sei. Esse aqui é um extintor de gás carbônico, né? Ele solta um jato forte de gás carbônico. O senhor já mostrou pra gente. E o gás carbônico desloca o ar, então tira o oxigênio. Aqui dentro desse tubo, o gás carbônico está sob pressão. Então, na hora em que você abre essa válvula, como a pressão ambiente é muito menor que a pressão de dentro do tubo, o líquido se transforma em gás que sai e se expande. Nessa expansão, o gás se resfria, absorve o calor e a chama se apaga. E você disse também que ele não deixa resíduos, né? Isso. E outra vantagem é que ele não é condutor de eletricidade como a água. Você quer experimentar? Para usar, você primeiro tem que tirar o selo de lacração. Este aqui, ó. Pronto. Agora, o pino de segurança. Pronto. Agora você tem que retirar o esguicho do suporte, mas muito cuidado. Você tem que segurar bem aqui no difusor, porque tanto a mangueira quanto o cilindro se resfriam rapidamente. Segura com uma das mãos. Segura. Isso. Agora você imagina o fogo e mira bem na base dele. E aciona a válvula com a outra mão. Isso. É legal. Como você sabe, existem várias classes de incêndio. Cada uma requer um tipo de extintor. Você já conhece o extintor de água pressurizada e o extintor de gás carbônico. Este aqui é um terceiro tipo de extintor, o extintor de pó químico. Do jato dele sai um pó branco que, ao entrar em contato com o fogo, se decompõe produzindo gás carbônico. Ele deve ser usado em casos de incêndio classe B, porque o pó dele abafa o fogo, produzindo uma espécie de cortina que protege o operador. No caso deste cilindro aqui, o conteúdo é 4 quilos de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Qualquer sal ácido do ácido carbônico. O bicarbonato de sódio, quando é aquecido, se decompõe em gás carbônico e água e dá como resíduo uma substância chamada carbonato de sódio. Com o calor retirado da chama, o bicarbonato se decompõe. As 3 substâncias que se formam na decomposição do bicarbonato de sódio, o gás carbônico, a água e o carbonato de sódio, também ajudam a separar o ar do material que está queimando. Essas 2 substâncias, o bicarbonato e o carbonato, apesar de terem a mesma aparência, são diferentes. Veja. Então, se a gente aquecer o bicarbonato, ele se transforma em carbonato. É isso aí, e eles são diferentes. Ué, mas no incêndio, com aquele calor todo, o que acontece com esse carbonato de sódio? Nada. Para decompor o carbonato de sódio, a temperatura precisa subir mais de 1.800 graus Celsius. E no incêndio, a temperatura não chega a 1.000 graus Celsius. Quer dizer, então, que esse carbonato de sódio não serve para apagar o fogo? O carbonato de sódio ajuda a apagar o fogo justamente porque ele é pó e cobre o material que está queimando, impedindo que ele entre em contato com o oxigênio. Como o carbonato é muito estável, não acontece nada com ele. Então esse pó químico também não conduz eletricidade? Também não. Então, quer dizer que nos incêndios de classe B, os melhores extintores são os de gás carbônico e os de pó químico. Isso mesmo, estou gostando de ver, hein? Vocês são rápidas para pegar as coisas, hein? É que eu gostei de saber essas coisas sobre os extintores de incêndio. Nunca é demais aprender a usar extintores e entender como eles funcionam. Outra coisa fundamental é conhecer bem os lugares onde estão instalados os extintores e outros equipamentos de proteção contra o fogo no seu local de trabalho ou no seu prédio. E nunca retire o lacre, etiquetas ou selos colocados no corpo dos extintores.
vivendo e aprendendo, hein? Eu sempre olhei para esses extintores achando que todos fossem iguais. Ah, e que diferença entre um e outro? Imagine só apagar um incêndio da classe B com um extintor de água. O incêndio ia se espalhar ainda mais. Agora eu sei qual o melhor extintor para os tipos da classe A, aqueles que queimam madeira, tecido, papel. E sei também qual é o melhor extintor para o incêndio da classe B, aqueles que queimam óleo, gasolina e outros líquidos inflamáveis. Mas, ô Clóvis, me diga uma coisa. E para os tipos da classe C, qual o melhor extintor? Vamos pensar um pouco. Bom, eu já sei que esse tipo de incêndio de classe C é causado por equipamentos elétricos, motores e chaves de luz. Se eu usar o extintor de água, vai conduzir eletricidade e pode causar curto-circuito. Mas o extintor de gás carbônico vai ser bom, porque não é condutor, não deixa resíduo e não vai danificar o aparelho. A mesma coisa vale para o extintor de pó químico e o extintor ABC. Essas são as 3 melhores opções. É claro que o extintor de incêndio é bastante útil e pode ajudar muito no caso de um princípio de incêndio. Mas a prevenção de incêndios não fica só por aí, não. São pequenos hábitos que devem fazer parte do nosso dia a dia. Não se deve usar cestas de lixo como cinzeiro. Nem se deve deixar cigarros acesos sobre mesas, armários, prateleiras. Ou jogar ponta de cigarros pela janela. É preciso manter sempre desobstruídas as áreas de escape, evitando deixar materiais nas escadas e corredores. Não deixe equipamentos elétricos ligados após a sua utilização. Nem sobrecarregue as instalações elétricas. Agora que você já sabe muitas coisas sobre o fogo e sua natureza, você está mais consciente para tomar essas e aquelas medidas. Mas é bom ter em mente que na hora do incêndio, o importante é manter a calma e chamar o corpo de bombeiros local. E já que essas informações estão bem quentes, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu as diferenças entre os 3 tipos de extintor. O extintor de água pressurizada, o extintor de gás carbônico, o extintor de pó químico. Você aprendeu também qual extintor é melhor para cada classe de incêndio e que a prevenção de incêndios é um cuidado que deve fazer parte do nosso dia a dia. Você aprendeu bastante sobre as características do fogo, principais causas e tipos de incêndio, e as qualidades diferentes de extintores.